Mas é bom estar aqui com vocês. Não vou ousar ficar me movimentando tanto quanto eu costumo fazer quando eu ensino a palavra de Deus, mas eu queria compartilhar com vocês. Eu fui convidado para falar sobre o que nós estamos fazendo aqui, e o tema específico, a questão da santidade. Então, eu resolvi compartilhar com vocês, adaptando a temática a uma série de mensagens que nesse exato momento a nossa igreja e algumas outras igrejas estão fazendo. Essa que você tem aí na projeção, Descomplique. A nossa igreja, ela faz parte de uma rede de igrejas presbiterianas que tem um compromisso em comum. Nós queremos incentivar a plantação de novas igrejas na nossa cultura, igrejas que conciliem a integridade do Evangelho com a relevância para com a cultura. Igrejas que conciliem integridade. O Evangelho é inegociável. Nós não estamos dispostos a negociar qualquer vírgula do Evangelho, mas em contato com a cultura. E assim, essa rede já tem plantado, nos últimos 10 anos, 35 novas igrejas no nosso país, 3 igrejas no Chile. Estamos começando esse ano mais 3 novas igrejas. Uma na cidade de Ourinhos, interior de São Paulo, outra em Franca, também interior de São Paulo, e outra na cidade de São Paulo, no bairro de Sumaré. E para mim, esse projeto em São Paulo, ele tem assim um vínculo afetivo muito grande, porque eu, desde os meus 5 anos de idade até os meus 30 anos de idade, eu morei ali no bairro do Sumaré. Então eu tenho orado a Deus e tenho a expectativa de que essa igreja vai acabar alcançando, quem sabe, alguns dos meus amigos de escola, alguns dos meus amigos de brincadeiras de rua. Quem sabe, os planos de Deus são maravilhosos. E essa rede de igrejas presbiterianas, nós temos um outro hábito. Pelo menos 2 vezes por ano, nós nos reunimos entre pastores e plantadores dessa rede, e nós identificamos necessidades das nossas igrejas e fazemos uma série de pregações juntos. E é um negócio muito rico, porque aí todos os pastores compartilham as suas ideias do texto bíblico, compartilham ilustrações, compartilham pontos de vista, e se torna algo muito rico para todas as nossas igrejas. Então agora, começando no primeiro final de semana de janeiro, nós começamos essa série Descomplique, e nós temos tratado de algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês, focalizando a questão da santidade nessa manhã. Por que Descomplique? Porque nós vivemos numa sociedade em meio a inúmeras demandas. Eu não sei se você já parou para pensar, mas há 40, 50 anos atrás, a única demanda que fazia o seu dia sair do seu controle era quando a campainha da sua casa tocava, ou quando você ouvia alguém no portão. Aí a família se olhava e dizia: mas quem será? A gente não está esperando ninguém. Quem será que tocou a campainha? Quem será que está batendo palma no portão? E isso era um motivo de estresse, porque a gente tinha o dia planejado e ninguém estava esperando naquele momento alguém chegar na porta ou no portão. Agora, você já parou para pensar o que acontece hoje? Hoje você tem o dia inteiro, a sua agenda, o dia inteiro, ela é interrompida pelo celular que toca, ou para os mais jovens aqui, o WhatsApp que faz o telefone tremer no bolso. As demandas, elas são
em número muito maior hoje em dia. E isso tem feito com que a gente viva um período de confusão. Essa confusão que nos impede de discernir o que de fato é importante, o que de fato é prioritário. Essa confusão tem gerado um comprometimento, por exemplo, na excelência do trabalho. Empresas hoje estão altamente preocupadas com o fato de que o prejuízo é significativo nas empresas, porque, por exemplo, funcionários não conseguem se concentrar no que tem que fazer, então fazem errado, precisa ser feito pela segunda, terceira vez. Por quê? Porque os funcionários estão constantemente sendo bombardeados ou por e-mails, ou por WhatsApp, ou por posts no Facebook, e ninguém consegue ter a sua atenção no que está fazendo. Tem comprometido a qualidade dos relacionamentos. Quantas vezes a gente se depara com a cena hoje que infelizmente, tem se tornado muito comum, de uma família reunida depois de uma semana sem se ver, ou às vezes depois de um mês sem se ver, ou às vezes depois de meses sem se ver. Mas a família está em torno da mesa e quase ninguém tem os olhos no outro, porque todos estão olhando o seu smartphone. É interessante como, de fato, a tecnologia, ela nos aproxima de quem está distante, mas ela muitas vezes tem nos afastado de quem está perto. Quantas vezes você não consegue mais ter uma conversa com um amigo por 20 minutos seguidos, tendo os olhos do seu amigo em você e tendo uma atenção exclusiva por 20 minutos. Por quê? Porque as demandas de quem está distante se tornam prioritárias às demandas de quem está perto. Será que isso, de fato, deveria ser assim? Ainda tem gerado o comprometimento do cuidado com a saúde e com o corpo, porque a tecnologia, há 50, 40 anos atrás, nos prometia que, com o avanço da tecnologia, nós trabalharíamos menos. O que aconteceu? Na verdade, hoje, com o avanço da tecnologia, nós trabalhamos mais. Todo mundo leva trabalho para casa, ninguém está fora de expediente. Com os smartphones e telefones, todo mundo é demandado sobre coisas referentes à profissão a qualquer momento e a qualquer tempo. E o que falar da espiritualidade? O que falar da santidade? Porque se você está perdendo a capacidade de conversar por 60 minutos com um amigo, sem olhar para o celular, se você está perdendo a capacidade de sentar em torno de uma mesa e gastar 1h30, 2 horas com seus familiares, sem ser interrompido pelo celular, que dirá quando você entra na presença de Deus e precisa orar? Muitos de nós não temos mais a capacidade de nos concentrarmos num tempo de oração. Muitos de nós não conseguimos mais termos minutos em contato com a palavra de Deus, sem que as nossas mentes nos empurre na direção de outras demandas, nos empurre na direção de outras coisas que nós precisamos fazer. Então, eu tenho aqui rapidamente para você: vivemos em meio a inúmeras demandas, envolvidos pela confusão que nos impede de discernir o importante e o prioritário. Perceba, isso tem gerado em nós o comprometimento na excelência do trabalho, na qualidade dos relacionamentos, no cuidado do corpo e no exercício da espiritualidade. Muitas editoras
atentas a essa tendência da nossa sociedade, têm escrito inúmeros livros, nos convidando a uma vida mais simples. Tem de tudo. Como simplificar sua vida, simplicidade voluntária, minimalismo, dedicados à vida simples, simplesmente feliz, simplifique, vida simples, por uma vida mais simples. E até tem uma revista de circulação nacional que o nome da revista é Vida Simples. É interessante como o anseio por uma vida aonde a gente se concentre no que de fato é importante e não deixe que o que é urgente tome conta das nossas agendas, não é uma coisa recente. Prova disso para os da minha idade, se lembram de uma música cantada pela Elis Regina, Casa no Campo, que é um clamor pela simplicidade. Eu quero uma casa no campo. Eu quero uma casa no campo onde eu possa ter ao meu redor os amigos do peito, os meus livros, os meus discos e nada mais. É um clamor pela simplicidade que existe dentro da gente. Então, como que nós aplicamos o conceito da simplicidade quando nós falamos da nossa fé e da nossa prática da santidade? A gente tem, nessa série de pregações, conversado sobre o que Tiago escreve na sua carta, no Novo Testamento, 5 capítulos. Muitas pessoas às vezes acham que esse Tiago é o Tiago apóstolo. Não, não é o Tiago apóstolo. A maioria dos comentaristas estudiosos apontam para o fato de que esse Tiago é o próprio irmão de Jesus, irmão de sangue de Jesus. Interessante, esse Tiago, ele se torna discípulo pós-ressurreição de Cristo, consequentemente, depois dos anos 30 do primeiro século, mas logo em seguida, perceba, esse Tiago se torna um dos líderes da igreja do primeiro século. Aqui você começa a conhecer um pouco da personalidade de Tiago. Tiago é o tipo do sujeito que não enrola. Tiago é o tipo do sujeito que não complica. Ele vai direto ao ponto. Ele se torna seguidor de Jesus. Anos mais tarde, ele é líder da igreja. Hoje em dia, quantos anos leva para uma pessoa tomar a decisão de seguir a Jesus e se tornar um dos presbíteros da igreja? Tiago, ele não complica a sua caminhada com Jesus. Se é para seguir a Jesus, é para seguir a Jesus de maneira séria. E na sua carta, ele escreve para discípulos de Jesus que foram dispersos depois do início da perseguição da igreja em Jerusalém. Então, imagina você no lugar desses cristãos do primeiro século. De repente você tem que deixar a sua casa, você tem que deixar parte das suas coisas, você tem que deixar o seu negócio que você tinha na cidade, você tem que deixar parte dos seus bens, e você tem que ir para uma terra distante e tem que recomeçar a vida. Esses primeiros cristãos, eles viviam uma situação muito parecida com o que nós vemos hoje em dia, algumas pessoas vivendo, por exemplo, na Europa. Quando elas precisam se deslocar do seu país e atravessar fronteiras, e vão para situações em que, primeiro, eles vão viver em contexto de adversidades. Mas o problema de contexto de adversidades é que pessoas começam a se sentirem propensas a negociarem valores da fé, porque estão no contexto de adversidade. Pastor, nós estamos nessa crise econômica, o senhor sabe, diante dessa crise, eu não posso
dizer não para aquela proposta que aquela empresa fez, mesmo sendo desonesta? Quem pode me garantir que eu vou ter uma outra proposta de trabalho? Quem pode me garantir que eu vou ter uma outra proposta de serviço para sustentar os meus funcionários? Então, no contexto da adversidade, muitas vezes nós nos tornamos propensos a negociarmos valores da fé. E mais, no contexto da adversidade, nós somos tendentes a racionalizar os erros. Eu já ouvi, não poucas vezes, do sujeito, ou do homem, ou da mulher, que viveu uma situação de traição do seu cônjuge, mas quando a gente começa a conversar sobre o pecado, a palavra é: pastor, sabe o que é? Nós vivíamos um momento de crise conjugal. Pastor, sabe o que é? É que na minha infância, eu tive uma infância difícil, é por isso que eu tenho essas tendências. Pastor, sabe o que é? O meu terapeuta já até explicou para mim, na adolescência, eu vivi determinadas situações que agora me levam a fazer esse determinado erro. Racionalização do pecado. A adversidade nos torna propensos a negociarmos os valores da fé e tendentes a racionalizarmos o erro. Mas Tiago, como ele é um sujeito curto e grosso, quando ele vai direto ao ponto, como ele é simples e prático, ele vai fazer uma abordagem altamente simples e direta acerca desse assunto. E trazendo tudo isso para o nosso ponto de hoje. O que Tiago tem a nos dizer sobre santidade? O que Tiago teria a nos dizer sobre santidade? Deixa eu ler com vocês um trecho de Tiago, capítulo 1, do verso 13 ao verso 25, e a gente vai conversar um pouquinho sobre santidade nesse trecho. Mas antes, deixa eu explicar para você a estrutura desse texto. Uma coisa que eu tenho feito muito lá na igreja, no discipulado de homens, é incentivá-los na leitura da Bíblia, primeiro, compreender a lógica de quem escreve. Se você compreender a lógica de quem escreve, fica muito mais fácil você entender o texto bíblico. E olha só a lógica de Tiago nesse texto. Ele começa falando sobre tentação, e tem tudo a ver com santificação. Se você quer viver em santidade, você precisa aprender a resistir à tentação, e nós vamos falar sobre isso. Aí, num bloco um pouquinho mais à frente, Tiago fala da palavra de Deus e a importância da prática da palavra de Deus. E aqui estão dois pontos fundamentais na construção de uma vida santa. Nós entendemos a lógica da tentação, nós resistimos à tentação, mas a partir da prática da palavra de Deus. Tiago, ele intercala aqui, entre o bloco que fala da tentação e da palavra de Deus, ele intercala um bloco que fala sobre a importância da gente ouvir mais, falar menos e não se irá nunca. E Tiago vai dizer que a gente não deve se irar por uma razão simples: a nossa ira não corresponde à justiça de Deus. Quando a gente se ira, a gente não faz justiça, porque a gente não é justo. E esse bloco, ele vai estar ligado ao que Tiago fala mais tarde sobre o perigo da língua. Quem não consegue controlar sua própria língua, não pratica a verdadeira religiosidade ou espiritualidade, porque a verdadeira espiritualidade é exercer bondade, cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Hoje eu só vou trabalhar com vocês dois desses blocos.
o que fala sobre especificamente a tentação e a prática da palavra de Deus, focando na questão da santidade. E olha só o que Tiago diz nesses 2 blocos. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou você pode acompanhar aqui no monitor. Eu estou usando a Nova Versão Internacional. Tiago diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ó desculpa aí, ó racionalização. Tiago volta e diz: pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a importância da palavra, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. E aí no outro bloco que fala sobre a palavra, Tiago diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. O que Tiago tem a nos dizer sobre santidade? Lembre-se que Tiago tem uma personalidade prática. Tiago é um indivíduo que não enrola. Tiago vai direto ao ponto. Então, a primeira coisa que Tiago tem a nos dizer, no desafio de nós descomplicarmos a nossa fé e vivermos a santidade, é esse aí que você tem na projeção. Chega de desculpas. Chega de desculpas. Olha o que Tiago diz sobre esse ponto. No verso 13, Tiago começa a dizer: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Chega de desculpa. Olha só, Tiago usa aqui o verbo que está traduzido como tentado, é o verbo grego peirazo. Esse verbo grego significa literalmente desejos interiores que crescem e geram erros exteriores. A tese de Tiago é a seguinte: você não é tentado pelo que existe fora de você, você é tentado pelo desejo que você tem dentro de você. Você não é tentado pelo dinheiro, você é tentado pelo seu desejo de ganhar muito dinheiro. Você não é tentado pelo sexo oposto, porque aquela mulher ou aquele homem são muito bonitos. Não, você é tentado pelo seu desejo interior de possuir uma outra pessoa. Você não é tentado a falar mal dos outros, porque aquela sua vizinha é crica e ela te tenta. Não, você é tentado a falar mal dos outros pelo seu desejo incontido de sabotar a imagem do outro. Tiago diz: você não é tentado por coisas exteriores, você é tentado pelo seu desejo interior. Você precisa assumir a responsabilidade de lidar de frente com esses desejos, ou esses desejos vão te levar ao pecado, e o pecado vai levar você à morte. Interessante que, se você ler
o verso 2 de Tiago 1, você vai encontrar o mesmo verbo peirazo, mas na forma substantivo. Peirasmos. Olha só, Tiago diz aqui: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E aqui a gente tem uma boa oportunidade, falando de santidade, de fazer uma distinção, baseado no pensamento de Tiago, do que é provação e do que é tentação. Aqui, o termo peirasmo significa circunstâncias externas que lapidam nossas motivações internas. Perceba, provação é um cenário externo que vai lapidar as minhas motivações internas. Provação é uma situação que eu não tenho controle externa, que vai gerar em mim, internamente, mais maturidade, vai gerar em mim uma transformação na direção da imagem de Cristo. Lembrando, ser tentado, a tentação são desejos interiores que geram, vamos olhar aqui, desejos interiores que geram erros exteriores. Provação, diferentemente, é, assim que, circunstâncias externas que lapidam o nosso interior. Provação, Deus faz parte desse processo. Deus cria cenários nas nossas vidas para trabalhar com o nosso interior. Deus cria situações de prova, de provação nas nossas vidas, para que Ele transforme o nosso interior. Mas tentação tem a ver com aquele desejo interior disfuncional, alheio à vontade de Deus, que nos impele a erros exteriores. Assim, olha só, Tiago diz: cada um, não é um ou outro, não é o indivíduo A, o B, não, cada um de nós, absolutamente todos nós, somos tentados pelo nosso mau desejo. A palavra grega aqui para mau desejo, quando você a profere no grego, por si só, a gente já localiza o sentido dela no nosso dia a dia. É a palavra epitimia. Epitimia. O que te lembra epitimia? Algo que se propaga. Algo que se propaga. É um desejo interior disfuncional em relação aos valores de Deus. Desde o momento em que os nossos primeiros pais romperam com Deus Criador, os nossos desejos interiores são disfuncionais. Nós trazemos no nosso DNA essa ruptura com Deus Criador. Então, homens e mulheres nascem com um problema de fabricação. Homens e mulheres nascem com um problema de alinhamento de direção. Nós somos inclinados ao mau desejo. E aqui, aqueles que são profissionais na área da pedagogia, na área da psicologia e tantas outras ciências, precisam compreender uma distinção que muitos profissionais cristãos, inocentemente, de maneira ingênua, não percebem. Quando nós tiramos um retrato do ser humano atual, e a ciência analisa o ser humano como ele é hoje, a ciência não concebe o fato de que esse retrato que nós temos não é o retrato do ser humano como ele deveria ser, mas é o retrato do ser humano
pós-queda, o retrato do ser humano pós-ruptura. E aí, os desejos interiores dele são disfuncionais, sim. E isso não significa que esses desejos sejam naturais, não são naturais, eles são disfuncionais. Por quê? Porque eles são decorrentes de uma queda, são decorrentes de uma ruptura. Esse desejo interior disfuncional é colocado pelo apóstolo Paulo em Efésios 2, verso 3, quando ele diz assim: todos nós vivíamos, antes de compreendermos a cruz, antes de nos tornarmos discípulos de Jesus, olha só, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo a epitimia, satisfazendo esse desejo interior, que está ligado ao que? A nossa carne, que é uma outra palavra de Paulo, não para definir a nossa carne física, mas a nossa natureza pecaminosa, a natureza que vem da ruptura com Deus Criador, seguindo os seus desejos e pensamentos. Mas o que acontece quando nós compreendemos o que aconteceu na cruz, nos rendemos ao amor e ao perdão de Deus que nos foi oferecido na cruz? A palavra de Deus diz que quando nós compreendemos quem Jesus é e nos rendemos a Ele, nós somos batizados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado sobre nós, e o Espírito Santo passa a ser essa força que vem de Deus, que nos capacita a resistir à epitimia. Mas uma coisa que muitos crentes não percebem: o fato de nós nos tornarmos discípulos de Jesus não significa que nós não temos ainda a epitimia, esses desejos interiores que querem nos mover na direção contrária dos valores de Deus. Nós temos. Olha o que Jesus diz quando ele fala da parábola do semeador, que o semeador semeia em vários campos, e um deles diz assim, olha só: mas, quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios, essa palavra aí, epitimia, os anseios por outras coisas, olha só o que a epitimia faz: sufocam a palavra. Então, esses desejos interiores, eles estão dentro do cristão, e constantemente tenta nos impulsionar na direção contrária dos valores de Deus, dos princípios de Deus. E olha, tenta nos mover na direção contrária com uma força tremenda. Deixa eu mostrar para vocês. Tiago diz: sendo por este desejo arrastado e seduzido. O verbo aqui, arrastado, ele significa literalmente atração por hipnose, força magnética. Você já colocou um pedacinho de ferro perto de um ímã? Quando você era criança, você brincou de colocar um alfinete em cima de uma folha de papel e um ímã embaixo e começar a mexer, e você perceber o alfinete sendo conduzido pelo ímã? É essa força magnética, esse desejo tem um poder e exerce sobre nós um poder de atração grande. Mas Tiago usa um outro verbo, que é o verbo seduzido, que significa ser controlado, ser dominado. Perceba a força desse desejo interior. Esse desejo interior não é brincadeira. Esse desejo interior não é um aliado seu. Esse desejo interior, ele constantemente tenta te incitar, tenta te induzir, tenta te seduzir a fazer o que Deus não quer que você faça. Seja falar mal da vizinha, seja trair o seu cônjuge. E esses dois verbos aqui, Tiago usa no particípio grego, que é um pouquinho diferente do nosso particípio em português. O particípio grego, ele está mais para o nosso gerúndio.
Ou seja, é uma ação constante. O que Tiago está dizendo é que dentro de você, presta atenção, dentro de você existe uma epitimia, um desejo interior que constantemente, de manhã, de tarde, de noite, não dorme, constantemente está tentando te atrair, está tentando te seduzir, está tentando te subjugar, está tentando te conduzir na direção contrária do que Deus quer que você faça. E aí, Tiago continua dizendo, eu vou pular essa parte aqui. Tiago continua dizendo, então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. O verbo tendo concebido aqui é interessante porque ele deixa eu só localizar para vocês aqui, ele significa literalmente tornar-se grávido, ou ser capturado. O desejo está em nós, o desejo tenta nos seduzir, o desejo tenta nos convencer, mas de repente, quando você, na sua mente ou no seu coração, abraça o desejo, você engravidou. E engravidou do quê? O texto vai dizer, você engravidou do pecado. O que era um desejo interior se tornou agora uma atitude exterior. E o problema disso, Tiago completa dizendo, e o pecado, uma vez agora consumado, gera a morte. Olha, primeiro, eu vou dizer uma coisa aqui agora, mas com o que eu vou dizer, eu não estou querendo dizer, repito, não estou querendo dizer que existem pecados maiores do que os outros. Todos os pecados geram morte. Desde o falar mal da vizinha, ao trair o cônjuge, todos os pecados geram morte. Geram morte de pessoas no seu coração, geram morte de relacionamentos, geram morte de casamentos, geram morte de relação com filhos, geram morte de relação com cônjuge. Todos os pecados geram a morte. Mas para ilustrar isso, eu uso o caso típico do adultério. Porque o homem ou a mulher que começa a flertar no coração com o desejo do adultério, vive num primeiro momento uma luta interior, mas esse desejo interior constantemente diz assim, não, mas vai ser bom, você merece, você não é feliz mesmo no seu casamento, você está enfrentando tantas lutas, o momento está tão difícil para você, você tem que se dar esse direito, afinal de contas você tem o direito de ser feliz. E aí a pessoa engravida do desejo, e o pecado se torna estéril, e vem à tona. E o que era promessa de felicidade, gera o quê? Morte. A pessoa começa a viver um inferno emocional. Se a coisa vem à tona, a morte começa a se propagar nas decepções. Na decepção do cônjuge, na decepção dos pais, na decepção do sogro e da sogra, na decepção dos irmãos e cunhados, na decepção dos amigos. A promessa da epitimia era que você ia ser feliz. Mas o pecado gera a morte. Para você entender isso e fixar bem, eu criei o que eu estou chamando de a trilha
da morte. Qual é a trilha da morte? A trilha da morte começa num desejo. Nesse desejo disfuncional, nesse desejo que vai na contramão dos princípios e valores de Deus, nesse desejo que diz para você: ninguém está olhando, não vai, você merece, não, afinal de contas você tem o direito de ser feliz, não, só dessa vez, e esse desejo, ele nos assalta tanto na área da sexualidade, como na área do poder, como na área do dinheiro, como na área dos relacionamentos, em todas as áreas. E o que esse desejo faz? Esse desejo nos arrasta, esse desejo nos seduzem, segundo Tiago, e esse desejo, se nós não tomarmos cuidado, ele nos engravida. Ou seja, fica pensando demais, fica flertando demais com a coisa, chega uma hora que você engravida. E quando você engravida, aí as suas chances se tornam menores, porque daí, depois de engravidado, você vai dar luz ao pecado. O que era um desejo se tornou externo, e depois que você dá luz ao pecado, o que te espera é morte, morte nas relações. Aonde que nós, olhando essa trilha da morte, a minha pergunta é: aonde se encontra o nosso ponto de retorno? Aonde se encontra o momento onde a gente ainda pode dizer: não, eu não vou por esse caminho, eu vou por outro caminho? Porque depois que você passa desse ponto, não tem mais volta. Nessa caixa verde que eu coloquei, se encontra o nosso ponto de retorno. Eu não tenho como eliminar dentro de mim esses desejos interiores disfuncionais, essa epitimia, porque ela veio no meu DNA. Eu nasci com um problema de alinhamento de direção, mas agora, no poder do Espírito Santo, eu posso lidar com responsabilidade com esses desejos, ainda mais que eu tenha consciência de que eles me prometem felicidade, mas eles me conduzem à morte. Eu posso lidar com responsabilidade aqui, quando esses desejos me tentam arrastar, me tentam me seduzir, me tentam engravidar. Isso me faz lembrar uma frase clássica de Martinho Lutero. Os mais jovens, por favor, não deem bola para o selfie de Martinho Lutero. Há 500 anos atrás os selfies não eram tão bons, né? Martinho Lutero diz assim: eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas posso impedir que eles façam ninhos nela. À luz do que nós vemos em Tiago, faz sentido para você a frase de Martinho Lutero? Na nossa santidade pessoal, eu não posso impedir que desejos de desobedecer a Deus me assaltem, mas eu posso impedir que o meu coração comece a flertar com eles. Eu, como cristão, eu não posso impedir, num momento de crise econômica, fazendo uma negociação, alguém faz uma proposta, eu não posso impedir que durante alguns segundos ou minutos a minha mente diga assim: esse negócio, apesar de errado, é a solução. Mas eu posso impedir que a minha mente continue a ponderar nessa possibilidade. Eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas posso impedir que eles façam ninho nela. Esse é o primeiro conselho que Tiago nos dá para a santidade. Mas um segundo conselho que Tiago nos dá: chega de espiritualidade sedentária, sedentarismo espiritual. Tiago está dizendo: tem muita gente obesa nas nossas igrejas, está na hora de queimar caloria.
Está na hora de deixar de simplesmente se alimentar, e está na hora de começar a fazer a caminhada. Aproveita domingo que vem e já começa com a caminhada. Está na hora de fazer mais exercício físico. Está na hora de colocar em prática a palavra. Chega de sedentarismo. Olha só o que Tiago vai nos dizer no verso 22. Sejam praticantes da palavra. E o verbo aqui, ser, é um verbo que está no imperativo. E ele significa mais do que ser, mas tornar-se. Deixe de ser ouvinte e torne-se praticantes da palavra. E Tiago institui aqui uma tensão entre aqueles que são praticantes da palavra e aqueles que são simplesmente ouvintes da palavra, sedentários. O desafio que Tiago nos oferece, deixa eu tentar ilustrar para vocês esse problema da seguinte maneira. Vamos imaginar que você é um cristão, um cristão que eu vou chamar de cristão sem vergonha. Não é um cristão sem vergonha porque não tem vergonha de falar de Jesus para os amigos. Não. É um cristão sem vergonha porque é um cristão, assim, abaixo da linha da mediocridade. Se você é um cristão sem vergonha, acompanha comigo. Olha só. Imagina que você escuta 1 hora de sermão por domingo. E mais, você participa de uma célula. Então você estuda a Bíblia na célula 1 hora por semana. E como você é um cristão sem vergonha, você lê a Bíblia também de 15 a 20 minutos todo dia. Então, entenda. Eu estou dizendo que se você é um cristão sem vergonha, a sua relação com a Bíblia é culto de domingo, célula durante a semana, 15 a 20 minutos por dia. O que isso significa? Significa que você tem contato com a palavra 4 horas por semana, 18 horas por mês, 208 horas por ano. É muito pouco. E aqui emerge o primeiro problema do sedentarismo espiritual. Gasta-se mais tempo com Facebook, internet e TV do que com práticas espirituais. E como você quer ter força para resistir à epitimia, se você gasta mais tempo diante de ferramentas que intensificam a epitimia em você, ou não? Como que você quer ter força para resistir à epitimia, se a espada do Espírito, que é a palavra, você gasta tão pouco tempo lidando com ela, aprendendo a manuseá-la, se aprofundando na palavra? Ok, mas vamos imaginar que você resolveu esse problema. Você parou e pensou assim: meu Deus, o pastor Ricardo falou que se a minha relação com a palavra está com os cultos de domingo, célula e 15 minutos de leitura diária, esse é o crente sem vergonha. Então quem sou eu? Porque eu estou abaixo da linha da sem vergonhice na espiritualidade. O que eu vou fazer em relação a isso? E aí você sai daqui com uma boa decisão. Esse ano eu vou parar de ser um crente sem vergonha e eu vou gastar mais 15 minutos pelo menos de leitura da palavra, ou seja, 30 minutos diários de leitura da palavra. Eu vou pegar um bom livro evangélico e vou gastar 15 minutos lendo esse livro evangélico. Então eu vou alimentar minha alma todo dia, pelo menos 45 minutos, leitura da palavra e 15 minutos lendo um bom livro. O que isso vai gerar?
você vai ter, no final do ano, uma média de 7 horas por semana, 32 horas por mês, 364 horas por ano, e você aumentou 75% da sua relação com a palavra. Isso é bom, né? Mas aí a gente tem que resolver o segundo problema, o que eu estou chamando de obesidade espiritual mórbida. Ou seja, existe você aumentou o seu tempo de relação com a palavra, isso é bom. Mas se você simplesmente escuta a palavra, lê a palavra e não a coloca em prática, você vai começar a sofrer de obesidade espiritual mórbida. Simplesmente ler a palavra não gera santidade. Simplesmente ouvir a palavra não gera santidade. Tem gente que acha que a palavra de Deus tem o mesmo efeito daqueles cursos de inglês que os caras te convencem que se aprende inglês dormindo, né? Você já comprou um curso desse? Aprenda inglês dormindo. Aí o sujeito acha que bota o fone de ouvido e durante a noite vai aprender inglês. Tem gente que dorme ouvindo o pastor pregando. É gostoso dormir no sermão, não é? Então, para quem tem problema de insônia, compra um tocadorzinho de MP3, pega o MP3 das mensagens, bota o fone de ouvido, o pastor começa a pregar, dá 15 minutos, você dorme gostoso. Mas isso não significa que a palavra vai te transformar. Por quê? O que nos transforma não é o ouvir ou ler a palavra, o que nos transforma é praticar a palavra. Olha só o que diz Rembrandt, esse gênio da pintura. Tente colocar em prática o que você já sabe, e fazendo isso você descobrirá com o tempo as coisas escondidas sobre as quais agora você se questiona. Para um pouquinho aí, o que ele está querendo dizer? Quando você decide, por exemplo, se engajar no ministério na igreja, ser um líder de célula, dar aula para crianças, com o passar do tempo você vai descobrir que essa prática foi o instrumento para responder os questionamentos que você tem hoje. Mas parece que na caminhada cristã, chega uma hora que simplesmente ouvir, não gera mais nada. Você tem que colocar em prática para que você continue crescendo. E a segunda parte da frase de Rembrandt: pratique o que você sabe, e isso ajudará a tornar claro o que agora você não sabe. Sabe qual que é a melhor maneira de você aprender a Bíblia, você que se converteu na idade adulta? Dá aula para criança. Seja professor de criança durante um ano, tendo que estudar e ensinar para elas todas as historinhas da Bíblia, e você vai ver que você vai crescer e conhecer mais da Bíblia. Mas ouvir, não gera crescimento. E a frase de um outro gênio, agora na área da pedagogia, e mais próximo da nossa realidade aqui, Paulo Freire. Olha só o que ele diz: a teoria sem a prática vira verbalismo. E eu diria que em muitas das nossas igrejas, nós precisamos tomar cuidado, a gente está sofrendo desse mal. Verbalismos. Gente que acha que porque lê livro de apologética, lê livro de teologia sistemática, aprendeu a falar algumas palavras em grego, está se relacionando com profundidade com a palavra de Deus. Não está. Como o Tiago diz, está se enganando. Porque você simplesmente lê e ouvir a palavra, não significa que você está tendo uma relação efetiva com a voz que vem do coração de Deus. Paulo Freire diz: a teoria sem a prática vira verbalismo, assim como a prática sem teoria vira ativismo.
Então, você não pode vir para a igreja para trabalhar. Não, 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 você tem que balancear esse negócio. Você tem que ter na sua comunidade local tempo de ouvir e tempo de exercitar. Tempo de ouvir e tempo de servir outros. No entanto, diz Paulo Freire, quando se une a prática com a teoria, tem-se a praxis. O que é a praxis? Olha a última linha. É a ação criadora e modificadora da realidade. Por que tem casamento que entra em crise e, apesar do casal frequentar todo o culto, comprar todas as séries de pregações que falam de família, comprar todos os livros que falam de família, eles não saem da crise? Porque falta praxis. Não falta informação, falta praxis. Praxis é a ação criadora, modificadora da realidade. Você quer mudar a sua vida? O primeiro passo é escutar a palavra, mas só escutar não vai mudar a sua vida, é praticar a palavra, é você conciliar a teoria com a prática. Tiago diz que aquele que não faz isso, se engana a si mesmo. Por quê? Olha o que o sábio Aristóteles diz: não possuímos virtudes antes de colocá-las em prática. E tem gente que se acha virtuosa porque não perde uma pregação na igreja há 48 anos. Não perde uma aula de escola dominical da igreja há 57 anos. Não perde um encontro em células há 18 anos. Lê a Bíblia todo dia. Vai para o trabalho ouvindo o pastor pregar, volta do trabalho ouvindo o pastor pregar, vai dormir, bota o fone de ouvido e aprende a Bíblia dormindo, ouvindo o pastor pregar. Nós não possuímos virtudes antes de colocá-las em prática. E por isso Tiago diz assim: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, olha aqui, atenção, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho. E aqui Tiago começa a dá uma ilustração para a gente entender. Esse homem, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Ele se olha no espelho, arruma o cabelo, se tem, arruma a roupinha. A mulher gasta um tempinho a mais no cabelo. Você pode perceber que aqui Tiago gastou só 2 linhas. Se fosse a mulher que olha no espelho, ele ia ter que gastar umas 6 linhas, né? Porque a mulher gasta mais tempo no espelho. Se está tudo bem, como é que está, e o sapato, e o vestido, e o batom, e assim vai. Mas o problema é quando sai, se esquece do que viu. Pergunta: quando alguém domingo à noite diz para você: sabe o que o pastor falou domingo de manhã? Quando alguém segunda-feira diz para você: sabe o que foi o sermão de domingo à noite? Você ainda se lembra? Interessante que essa imagem do espelho, o espelho tem uma função básica. A função básica do espelho é o autoexame. Então, quando nós olhamos para a palavra, a gente faz um autoexame. Só que a palavra vai além disso. Olha só, a palavra tem o poder não apenas de mostrar quem nós somos, mas a palavra nos apresenta também o que nós deveríamos ser. E isso nos impulsiona para a santificação. Isso nos impulsiona para uma vida mais parecida com aquela que Deus de fato quer que a gente viva. E termino com o último verso, verso 25, quando Tiago diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Só alguns detalhes sobre esse texto. Perceba que Tiago chama essa lei de lei perfeita. E mais, ele diz que essa lei nos conduz à liberdade.
O ano passado eu fiz uma série de pregações lá na minha comunidade sobre os 10 mandamentos, mostrando para a comunidade que os 10 mandamentos são dados por Deus a um povo que era escravo e foi liberto, e os 10 mandamentos têm um propósito: manter aquele povo livre. Você quer ser livre? Não se deixe subjugar pela epitimia, mas se coloque debaixo dos princípios e valores de Deus e você vai ser livre. E aí, se você persevera nessa lei, não fazendo como o cara do espelho que se esquece, qual vai ser a conclusão? Você vai ser feliz naquilo que você fizer. Esse é um eco do Salmo 1. E aqui eu termino. Interessante. Os desejos que nos impulsionam na direção contrária do querer de Deus tentam nos seduzir dizendo: você tem o direito de ser feliz. Mas quando nós damos vazão a esses desejos, a gente se depara com a morte. A palavra de Deus nos convida a vivermos os princípios e valores de Deus, e nos faz uma promessa: você será feliz naquilo que fizer. Por que estamos aqui? Por que nós nos reunimos aqui todos os domingos? Nós temos lidado com a palavra, com a importância que ela tem? E quando a gente pensa em santidade em Tiago, Tiago nos convida a 2 desafios nessa manhã. Lide com responsabilidade com os desejos interiores. Chega de desculpa. Seja maduro. Resista. O Espírito Santo te dá força para resistir. Mas você precisa de um outro aspecto: a palavra. E aí chega de sedentarismo. Está na hora de você ter mais tempo com a palavra. E tá na hora de você lidar com a palavra de uma maneira mais prática, não como mero ouvinte, mas como alguém que serve, que se engaja na prática, na busca do bem pelos outros e no serviço dos outros. Santidade em Tiago é nós lidarmos com responsabilidade com os nossos desejos e nos alimentarmos da palavra. E que você seja desafiado nessa manhã, nessa direção. Que você não faça como o homem que se olha no espelho e quando vira as costas se esquece. Que essa palavra esteja na sua mente e no seu coração por dias, incomodando, te movendo, e que ela gere em você praxis, que é a transformação da realidade. Deus abençoe vocês, queridos. Amém.